Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aí dar continuidade ao nosso conteúdo que fala sobre a América Anglo-Saxônica. Hoje a gente vai falar sobre os Estados Unidos e a geopolítica. Então, o que acontece? Os Estados Unidos, a gente sabe que ele tem um pedacinho dele em cada país do mundo, em cada parte do mundo, né? E é em decorrência justamente da política expansionista que ele aborda. E o que seria isso, gente? É como se fosse assim. Os Estados Unidos, ele trata tanto de questões territoriais como também mercantistas, né? Através de mercadorias e economias e tudo mais. Então, claro que essa história não começa de hoje, não começa a partir do século XXI, não. Isso é uma situação que se estende aí há vários séculos, né? Então, os Estados Unidos estavam envolvidos aí na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, e tudo isso ele tinha, claro, seu interesse por trás, né? Ele não estava lá, entrei de gaiato no navio, né? Não. Ele não era nessa situação. Ele estava entrando voluntariamente ou diretamente nesses confrontos com finalidades de interesses. E que interesses eram e são esses? O quê? Expansão territorial, né? Dominar mais terras, uma maior quantidade de espaço no espaço geográfico, né? Seja como dono ou como parceria de alguns governos. E tem também essa questão econômica que vem voltada por trás. Seja com o interesse de compra e venda de matéria-prima e matéria produzidas, ou então, né, tem aí também a questão da extração de matéria-prima com lucros mais, com a economia mais suave. Então, por isso que muito se ouve falar, né, na expansão estadunidense. Tanto é que a maioria dos países de todo o Brasil, os países de todos o Brasil, de todos os países do mundo, aceita o dólar. O dólar é uma nota, né, uma cédula de dinheiro universal, justamente por causa de toda essa expansão que os Estados Unidos ganhou aí ao longo dos séculos e que ainda fica lutando aí vez ou outra atrás desses interesses. Então, por isso também, se a gente for analisar os continentes mais expansionizados pelos Estados Unidos, a gente vai ver que boa parte da América Latina, assim como também o continente africano e asiático, são muito rondados aí pelos Estados Unidos, por esse interesse dos Estados Unidos. E aí, como eu disse antes, seja diretamente por questões territoriais, ou economia, ou extração de matéria-prima, certo? E aí, entre esses três continentes citados, é o que os Estados Unidos conseguiu avançar mais. O mais recente que a gente tem aí trazendo em nossas memórias é o da Ásia, onde recentemente aconteceu aí a retirada de algumas tropas dos Estados Unidos, né, da região aí de alguns países da Ásia. E isso já gera outra situação geopolítica, já gera uma modificação para essa sociedade, né? Então, assim, quando se fala da expansão dos Estados Unidos, tá falando aí de todas as maneiras possíveis que os Estados Unidos encontram, seja beneficamente, em benefício de ambos os lugares, ou unicamente do governo estadunidense, de chegar até esses outros territórios. E claro que a gente cita três dentro do conteúdo do livro didático de vocês, mas que isso é a realidade de muitos outros continentes, ou melhor, de muitos países, de muitos outros países, né? Quando se fala em termos continentais, parecem poucos, mas quando se transforma para países, a gente vê a grande influência que os Estados Unidos têm. E uma influência dessas é o próprio Brasil, tá certo? E aí, claro, que nem todo mundo aceita essas intervenções de bom grado, e é quando começa a surgir aí a questão dos terrorismos, né? Quem nunca viu falar aí do 11 de setembro, que aconteceu aí a derrubada das Torres Gêmeas, né? Que foram impactos políticos muito fortes, e tudo isso voltado para essa questão de acordos estadunidenses. São conflitos que são gerados, que são ocasionados em decorrência de acordos políticos e econômicos de ambos os lados, tá certo? E aí a gente dá uma pausinha por aqui e a gente vai continuar esse conteúdo em sala de aula, tá certo?
Um grande cheiro e a gente se encontra logo mais. Beijo, beijo.